Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Começou no domingo a edição de número 92 da Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, na Maison de la Chimie, em Paris. Amanhã, o Brasil deverá ser reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação, o país inteiro. A expectativa do governo federal e dos estados é que o novo status sanitário permita a abertura de novos mercados. O Centro de Treinamento de Agricultores de Nova Petrópolis, o CETAMP da Emater, completa em 2025 30 anos. É um centro que teve inspiração e foi fomentado pela agência alemã GTZ. Eu converso agora com a Ana Gottschall, que é diretora do CETAMP, para saber um pouquinho mais como é que funciona o centro, quais são os objetivos e quantas pessoas já passaram por aí, Ana. Bom dia, tudo bem? Bom, o centro de treinamento, então, ele nasceu, né, de uma parceria, ou até muito com relação a, aos colegas, a dois colegas da Emater, né, que seria o seu Arnaldo José Basso e também, na época, o seu Paulo Ramon Pedrazzi, ambos, então, extensionistas da SCAR Emater, viram a oportunidade, né, de é, parecido assim ao ao AIPAGRE de Santa Catarina. Eles resolveram então fazer uma visitação lá e viram que o curso, principalmente na área de gado de leite, ele iria se adequar muito bem à nossa região, pelo fato da quantidade de produtores que nós tínhamos na época, e que isso iria. E também nós tínhamos a Cooperativa Agropecuária Petrópolis, a Coapel, que era muito forte, e eles também estavam precisando, ou então estavam querendo crescer. Então, ou seja, eles pensaram em trazer esse centro de treinamento para Nova Petrópolis, e sempre o intuito deles também era o quê? Era trazer constituir ou então consolidar centros de treinamento dentro de escolas técnicas agrícolas na época, né? Então, isso sem dúvida nenhuma foi um baita do desafio para eles, né? E quando eles chegaram lá, eles tiveram um excelente grau de satisfação pelos excelentes resultados nos quais eles viram que os produtores estavam tendo, e aí resolveram trazer e implantar aqui em Nova Petrópolis. Então, ou seja, o Setup Nova Petrópolis foi o primeiro centro de treinamento no qual é, teve a sua inauguração, e o objetivo naquela época, então, era que eles inaugurassem 10 centros. Bom, e depois desse trabalho de criar o centro e tudo mais, como é que foi estruturado, né? Quais as atividades que os produtores da região aprendem no CETAMP? Bom, o centro de treinamento, então, ele tem várias entidades parceiras, né? E o centro de treinamento, então, o objetivo naquela época era o quê? Era unidades didáticas. Então, todos os cursos que nós oferecemos na época, o primeiro foi na área de gado leiteiro, então nós tínhamos uma unidade didática montada. A Escola Bom Pastor, a Associação Educacional Bom Pastor, sempre forneceu para nós toda a parte da hospedagem, da alimentação. Então, isso também fez com que tanto os produtores aqui da nossa região, como produtores de fora do estado, pudessem vir participar dos nossos cursos, né? Que eles têm duração, ou tinham duração de 40 horas aula. Então, naquela época, esse curso na área de gado leiteiro, ele era dividido em dois módulos. Então, nós tínhamos o que a gente chama de módulo 1, que era um curso de 40 horas aulas, e aí depois os produtores retornavam para as suas residências, aplicavam isso na propriedade, e aí depois, na terceira semana, eles retornavam novamente para o centro de treinamento, trazendo então os problemas que eles encontravam e quais seriam os novos desafios, e juntos, então, instrutor e produtores tentaram sanar os problemas, e aí davam continuidade em sequência, né? Sempre teve um acompanhamento dos colegas, os técnicos da Emater, né? Eles sempre prestaram assistência, e ainda hoje, né? Esse trabalho de extensão rural sempre foi muito forte. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o centro de treinamento se consolidasse, pelo fato de que a gente observou que eles começaram a melhorar tanto na qualidade
na quantidade, né? E aí a gente conseguiu depois montar os cursos na área de manutenção e regulagem de pulverizadores. Ai, desculpa, conseguimos montar os cursos na área de manutenção e regulagem de ordenhadeiras, conseguimos também abrir a unidade didática na área de dieta para vacas de alta produção, e logo em seguida, então, a gente viu que os produtores estavam aumentando ou melhorando com relação à produção, estava entrando mais dinheiro, porém eles não tinham um controle das receitas e despesas. Aí a gente Sim. resolveu também fazer o curso na área de gerenciamento da propriedade rural. E assim o centro de treinamento foi se consolidando, né? E até hoje, então, a gente observa que os produtores que ainda estão fornecendo leite para a Coapel são praticamente os mesmos produtores daquela época, dos anos de 95 até 2013. Hoje, a gente tem, por exemplo, aqui em Nova Petrópolis, que temos a propriedade aqui dos Neumann, que eles têm um equipamento robotizado. Então, nessa máquina robotizada, no caso, eles têm uma produção de 1.200 litros dia, né? E dessas eles têm 132 fêmeas, sendo que 62 dessas fêmeas são ordenadas pelo robô, ou seja, de forma completamente mecanizada. E também nós temos uma outra propriedade que a gente cita aqui, que é uma área de confinamento de gado leiteiro, que é a propriedade do seu Clóvis Chile. Então, ele tem 80 animais, entre vacas e novilhas, em confinamento, e também está produzindo em torno de 1.200 mil litros dia. E, além disso, a gente pode estar entre outros, né, que nem o caso também da propriedade Marshall, que fica localizada na linha São Jacó. O seu Orlando Marshall, ele também participou dos nossos cursos na área de bovinos de leite, na época, e mesmo assim, ele viu que a propriedade dele teria potencial para muito mais. Então, em 2013, nós também ministramos um curso na área de meliponicultura, o qual ele participou. E aí, hoje, para você ter uma ideia, além dele ser o presidente da Nova Mel, ele é conhecido por ter o maior meliponário do estado, né, intitulado como o Mundo das Abelhas. E graças muito a isso também, hoje Nova Petrópolis é reconhecida como a capital estadual da meliponicultura. E assim a gente também, o centro de treinamento foi se consolidando, a gente, principalmente na área das plantas medicinais, aromáticas e condimentares, né, no qual em 2006 a gente teve a aprovação das práticas integrativas, e a gente também, então, tem a propriedade da Clarice Rohr, que é muito conhecida, hoje ela praticamente ela participa de todos os concursos, ou então em todos os eventos relacionados à agricultura familiar dentro do estado, o qual ela faz a comercialização de seus produtos. A gente tem também o curso na área de processamento de carnes, que é muito procurado dentro e fora do estado. São realmente produtos diferenciados, nos quais os próprios alunos fazem a produção no decorrer da semana. Então, a gente também tem a própria Suibon, que fica bem próxima, aqui situada a linha Brasil, no qual também está completando seus 28 anos no decorrer deste ano. Então, também é uma empresa familiar, do qual a gente também teve participação em 96 de um dos sócios da empresa, né, que é o seu César Seifert. E também nós temos o próprio pessoal da Picada Café, a família Mevius, que também eles tinham um supermercado, acabaram se desfazendo do supermercado, pelo fato, né, de constituir uma família, a questão de ter qualidade de vida, então, ficar mais próximos dos filhos em casa também, resolveram, então, abrir uma fábrica de embutidos, e ele também, após a participação de cursos aqui no centro de treinamento, ele conseguiu alguns prêmios, como o quê? Segundo lugar, com o produto denominado linguiça de carne suína defumada, e esse prêmio ele conseguiu na 45ª Expo Inter. Ana, esses resultados que você está me apresentando demonstram a importância da capacitação na evolução dessas propriedades. Em geral, pequenos produtores, agricultores familiares, eles conseguiram mudar o patamar graças à capacitação e ao conhecimento técnico, até na área de gestão, como você falou?
Sem dúvida, né? Eu acredito que as coisas andam juntos, né? Ainda mais é que nós aqui, o centro de treinamento, como nós trabalhamos, 70% dos cursos são práticos, então, o importante também é a troca de informações, porque nossas turmas dificilmente passam de 12 a 20 pessoas, então a troca de experiências entre os próprios participantes no decorrer da semana é imensa. A questão do próprio acompanhamento dos colegas extensionistas da Emater durante o curso e posteriormente ao curso também. Então, isso, sem dúvida nenhuma, além de agregar muito valor, faz com que, né, todos os produtores que passam pelo centro de treinamento e tentam abrir alguma agroindústria ou alguma empresa, eles têm uma excelente base, né? Então, eles sentem segurança também por ter alguém, ou os colegas da Emater, auxiliando, ajudando, né? Eu acredito que isso é muito importante. Hoje a gente vê, né? A tecnologia está aí, a gente tem N cursos que a gente poderia participar de uma forma online, de uma forma híbrida, né? Mas não é a mesma coisa como você realmente colocar a mão na massa, como a gente diz, ou você estar presente, você se dar esse tempo de ficar uma semana no centro de treinamento. Bom, de 30 anos para cá, muita coisa mudou na tecnologia, possibilidade de ensino, novas formas de transferir conhecimento. Como é que o CETAMP se adaptou, ou a prática mesmo é o que manda aí nas atividades do centro? Sem dúvida, né? A gente teve que inserir a questão, principalmente, né? No passado, a gente os cursos eram ministrados com slides, com reto projetor. Agora a gente tem notebook, né? Tudo à base de PowerPoint, tudo de uma forma digital. Mas, sem dúvida, a questão da prática, essa sim, ela ainda continua. A gente tem adaptado, sem dúvida alguma, com relação a algumas tecnologias, né, de equipamentos novos que estão vindo. Então, a gente tenta trazer isso para dentro da nossa unidade didática, o que? A aquisição desses equipamentos. Então, a gente precisa disso, né? Então, se a gente quer ter uma unidade didática, a gente praticamente tem que ter o melhor. Mas a gente também observa de que com o mínimo ou com o básico, mesmo aquelas coisas que tinham muitas vezes 30 anos atrás, a gente ainda consegue utilizar essas mesmas coisas, né? E ainda mais se tu faz um produto caseiro, se você faz alguma coisa mais artesanal, né, que gera muitas vezes assim, ó, até você precisa dedicar mais do seu tempo, mas a qualidade também é outra, né? Então, o que que a gente faz? Nós, o centro de treinamento, a gente tenta, principalmente, o nosso público-alvo é o quê? A agricultura familiar. Então, o que a gente sempre tenta fazer é com que a pessoa se dê por conta que, a partir do momento que ela tem uma área de terras, ela tem uma empresa. E o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer com que essa empresa, ou então essa área de terras, ela tenha diversificação dentro dela. E para isso, ela consegue ter tranquilamente o seu sustento. Então, muitas vezes, a gente não tem, por mais formas, né, que você tenha de fazer empréstimos e tudo mais, isso tudo tem que ser pago. Mas você consegue também dar a volta sem muitas vezes, sem muitos recursos. Tu tem como conseguir fazer isso, e é isso que a gente tenta ensinar para o pessoal. Muito bem, queria que você explicasse também como funciona, quem é que pode participar, se é só aí da região, outras regiões também podem ir aí no CETAMP. Como é que funciona para quem está nas demais localidades? Bom, o centro de treinamento, então, ele está aberto ao público, regiões de dentro e fora do estado. Para se fazer a sua inscrição, é só entrar em contato com os escritórios municipais da Emater, ou também pode entrar diretamente em contato conosco. Nós temos dois telefones que são o WhatsApp, né, que seriam o 54996377406, e também tem o outro contato que seria 999346839, ou pelo próprio e-mail que seria cetamp@emater.te.br. Obrigada, Ana. Até a próxima. Bom, nós agradecemos, né, imensamente o contato de vocês, desejamos vida longa ao centro de treinamento. A gente sabe que é um trabalho que realmente é realizado por muitas mãos, né, e a gente nunca pode esquecer de toda essa história.
porque, sem dúvida alguma, ela foi construída por várias mãos que deixaram um grande legado aqui para nós, né? E até pelo fato de que o centro de treinamento, ele não ministra somente esses 4 cursos que nós temos hoje, né, que seriam na área de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, na área de processamento de carnes, fruticultura básica, ou também viticultura itinerante. Então, o centro de treinamento, ele alcançou praticamente 35.723 pessoas no decorrer desses 30 anos, em 64 diversas áreas. Então, além disso, o centro também está aberto a oferecer, a receber, né, visitas técnicas, oficinas, capacitações, né? Então, ou seja, a gente tenta ir ao encontro da demanda, tanto de escolas como de municípios, né? Então, estamos aí, estamos abertos à disposição. Obrigada. O Rio Grande do Sul conta agora com um centro de desenvolvimento de plantadeiras da ACO em Ibirubá. A unidade foi inaugurada na semana passada e contou com um investimento de 16 milhões de reais e uma área construída de 2.400 metros quadrados. O espaço foi projetado para a criação, testes e industrialização de tecnologias de plantio para operações globais. Nós estamos na cidade de Ibirubá para um evento fantástico, que é a nossa inauguração do nosso novo Centro de Engenharia de Plantadeiras. Nós temos a oportunidade, como engenharia aqui do Brasil, de sermos estrategicamente colocados numa situação aqui no Rio Grande do Sul que nós conseguimos projetar plantadeiras aqui para o Brasil e também para o resto do mundo. Nós exportamos hoje plantadeiras para os Estados Unidos e nós temos planos para exportar também para a Europa e fazer desenvolvimentos para o resto do mundo. A engenharia do Brasil, não só de plantadeiras, como também dos outros produtos da ACO, tem sido fundamental para o crescimento da empresa. Então, nós temos conseguido muitos projetos feitos aqui pelo Brasil, pela nossa engenharia brasileira, que tem muita competência para tal. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar com todas as engenharias da ACO para desenvolver equipamentos de uma forma holística, globalmente para a ACO. Hoje nós trabalhamos com a nossa competência da engenharia do Brasil e exportamos esse conhecimento para o mundo inteiro. Hoje estamos aqui celebrando a inauguração do nosso novo Centro de Desenvolvimento de Plantadeiras no Brasil. É onde desenvolvemos tecnologia brasileira para o agricultor brasileiro e para o agricultor do mundo. Foi aqui que nasceu o Momento, a plantadeira que revolucionou o mercado brasileiro. Nesse novo Centro de Desenvolvimento, trabalhamos com as mais avançadas tecnologias em termos de design, validação e testes agronômicos para garantir que estamos oferecendo tecnologia que agrega valor ao nosso agricultor. O Centro de Desenvolvimento, ele foi pensado para ser um espaço moderno e colaborativo, onde trazemos todas as partes do ecossistema, agricultores, revendas, fornecedores, parceiros, e trabalhando juntos desenvolvemos tecnologia brasileira para o agricultor brasileiro e para o mundo. Utilizamos as mais modernas técnicas de engenharia para assegurar que nosso produto entregará a melhor performance e produtividade para o agricultor brasileiro e do mundo. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com mais informações para você. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Hoje a Lívia vai responder se é verdade que a pecuária é a grande vilã do desmatamento. Tudo bem, Lívia? Oi, Thaís. A pergunta dessa semana diz respeito ao desmatamento. E se a pecuária é a vilã do desmatamento? Como nós já falamos aqui, existe um monitoramento do desmatamento, por exemplo, na Amazônia, que mostra que 75% desse desmatamento ocorre em áreas públicas e 25% em áreas privadas. Inclusive, mencionamos a legislação brasileira a respeito disso. Então hoje eu quis trazer aqui um novo gráfico especificamente mostrando que a carne bovina não é a vilã do desmatamento. Como a gente pode analisar nesse gráfico aqui, de um relatório da ABIEC, a produção de carne bovina sobe, é a linha azul, enquanto o desmatamento, que é a linha vermelha,
vem descendo nos últimos anos. Esse gráfico está mostrando dados de 2004 a 2023. Durante a audiência pública nesta quarta-feira, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi duramente cobrado pela bancada gaúcha para que seja prorrogado o prazo para pagamento das dívidas dos produtores gaúchos. Eu acho que o pessoal não tá entendendo o que está passando no Rio Grande do Sul. O deputado Afonso acabou de falar, Rodolfo, 16 agricultores se suicidaram. Quanto mais vidas vão perder? Que desrespeito é esse? Eu vou deixar de lado o governo que promete. E vou dizer, ministro, amanhã, 30 de maio, ou melhor, sexta-feira, vence o prazo para que os produtores paguem os insumos defensivos e contas. Eu tenho aqui mais de 10 matérias de jornais onde os produtores dizem que vão bloquear as estradas. Desespero! Porque no dia 10 vence o prazo para pagar os insumos. Mas vão pagar com o quê? Com água das enchentes? Com as lágrimas de quem perdeu tudo? Tem produtor devendo mais de R$1 milhão e que não colheu nada. À tarde, o governador Eduardo Leite anunciou que o estado está disposto a arcar com o custo fiscal da prorrogação das dívidas. A prorrogação do vencimento das dívidas dos produtores rurais é absolutamente urgente, crítica para o Rio Grande do Sul. E a gente tem trabalhado insistentemente nisso. Na semana passada houve uma sinalização forte por parte do governo federal, quando a gente fez a reunião no Ministério da Agricultura, de que seria aprovada essa prorrogação, mas ela não se confirmou até aqui. E o que nós diagnosticamos, conversando com as lideranças do agro, com a Farsul, é de que, eventualmente, o governo federal está com a dificuldade de conseguir orçamentariamente e arcar com o custo fiscal dos R$136 milhões que tem de custo nessa prorrogação. E por isso, eu estou formalizando hoje, encaminhando o expediente ao Ministério da Agricultura, conforme já falei com o Ministério, também com o ministro Carlos Fávaro, de que se é este o problema, o governo do estado viabiliza esses R$136 milhões, mas que é fundamental que haja a aprovação pelo CMNECA, o Conselho Monetário Nacional, desta prorrogação, para dar fôlego aos nossos produtores rurais, algum alento, alguma tranquilidade imediata para eles, até que se construa a solução definitiva, seja da securitização ou seja de outra fórmula de refinanciamento dessas dívidas para dar capacidade para os nossos produtores se reorganizarem a partir de todos os efeitos que tiveram da estiagem e das enchentes recentes no Rio Grande do Sul. Então vamos continuar trabalhando forte por isso, né, na expectativa de que haja aprovação o mais rápido possível da prorrogação das dívidas dos nossos produtores. Mais tarde, o deputado federal governista Paulo Pimenta anunciou que o governo federal confirmou a prorrogação das dívidas de custeio e de investimento do Plano Safra para os agricultores gaúchos. Hoje é 28 de maio, quarta-feira, 15 horas e 20 minutos. Eu estou saindo de uma reunião com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e em contato com o ministro Fernando Haddad, eu quero informar a vocês que está convocado para amanhã a reunião do Conselho Monetário Nacional, onde será aprovado a prorrogação de todas as dívidas de custeio e de investimento dos recursos do Plano Safra para os agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul. Este foi um compromisso do governo do presidente Lula. Vamos fazer essa prorrogação antes da data do vencimento, que é dia 30, e com isso nós vamos ter o tempo necessário para discutirmos medidas estruturantes de renegociação da dívida dos produtores e produtoras do nosso estado, dos agricultores e agricultoras familiares, mas também de todos os demais agricultores que foram atingidos pelas estiagens, pelas enchentes e que precisam ter a estrutura das suas dívidas renegociada, replanejada. Esse é um compromisso do nosso governo e nós estamos, portanto, anunciando
que está marcada para amanhã. E nós vamos aprovar amanhã, no Conselho Monetário Nacional, a prorrogação de todas as dívidas dos recursos do Plano Safra, tanto para custeio como para investimento. Importante frisar que nesse anúncio do deputado Paulo Pimenta, ele diz que serão prorrogadas todas as dívidas de custeio e investimento do Plano Safra. Então nós precisamos ficar atentos para ver qual alcance terá essa medida. Lembrando também que isso prova que basta vontade política para que a gente tenha aprovado o projeto de securitização. Isso é resultado também das mobilizações, portanto elas devem continuar, devem se ampliar até trazendo mais gente, mais produtores rurais, a sociedade de um modo geral, porque isso é para atender a economia do Estado como um todo. E lembrando um detalhe importante, a livre manifestação é um direito constitucional, mas ela deve coexistir com o direito de ir e vir. Vamos seguir atentos a todas as movimentações aí, as ações do governo e coisa e tal, porque esta medida ela é paliativa, ela não resolve o nosso problema. A gente precisa que o problema seja de fato resolvido e para isso precisa ser aprovado o projeto de securitização que está no Congresso Nacional. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!